paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, nós estamos aqui para o resumo da lição de número 11, com o tema O Reinado de Ezequias, no dia 12 de setembro de 2021. Nós estaremos fazendo a leitura do texto áureo e da verdade prática. O texto áureo se encontra no segundo livro dos Reis, capítulo 18, versículo 5, que diz: No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Verdade prática diz: Deus sempre ouve e guarda os sinceros de coração, que o obedecem e procuram agradá-lo. O rei Ezequias, ele começou a reinar com 25 anos de idade, filho do rei Acás. O rei Acás foi um homem rebelde contra Deus. Ele fez coisas que desagradou a Deus, ele desafiou a Deus. Ele viveu uma vida longe, dos caminhos do Senhor. Porém, Ezequias, o seu filho, ele aproveitou bem a oportunidade que Deus lhe deu de ser diferente. Ezequias, ele sentiu que ele não precisava, perpetuar aquela decadência moral e espiritual que o seu pai lhe havia ensinado. Para nós isso é uma grande lição. Nós podemos viver em um ambiente inóspito, podemos viver em um ambiente de pessoas que desagradam a Deus, no meio de pagãos, porém nós podemos fazer a diferença. Deus nos chamou para que nós possamos fazer a diferença e nos deu essa oportunidade de escolhermos aquilo que lhe é agradável. Ezequias, então, ele prefere agradar a Deus e obedecer à lei de Deus. Ezequias, ele foi um rei que não fazia alianças com os ímpios. Ele não sentia necessidade de fazer aliança com outras nações para se fortalecer. Ele confiou em Deus. Por isso nós lemos aqui no nosso textual que ele confiou de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Ezequias, ele superou a sua fé, a sua fidelidade a Deus, superou todos os reis antes e todos os reis depois dele. Isso mostra que nós podemos fazer a diferença quando nós decidimos no nosso coração que nós queremos seguir o Senhor, que nós queremos andar em sua presença. Ainda hoje, no tempo que nós vivemos, vale a pena ser fiel a Deus. Vale a pena nós andarmos na contramão do sistema desse mundo, um sistema anti-Deus que nós vivemos, e é possível ser fiel a Deus. Nós vamos aqui então para o nosso tópico de número 1, que diz o justo reinado de Ezequias. Ezequias, ele não promoveu um avivamento no meio do povo de Judá. Nós estamos estudando aqui o reino do norte, ou melhor, o reino do sul, que é Judá. E ele não promoveu esse avivamento, mas ele preparou o povo para esse momento de avivamento. Quem aviva o seu povo é o Espírito Santo, é o Senhor Deus quem aviva o seu povo. Não somos nós que promovemos avivamentos. Existe por aí esses pregadores avivalistas, que dizem trazer o avivamento para a igreja. Mas veja bem que avivamento é obra de Deus, avivamento é obra do Senhor. O que nós podemos fazer é nos preparar para isso, preparar o ambiente, o altar, assim como Ezequias fez. O que Ezequias fez? Ele abriu o templo que havia sido fechado pelo seu pai Acás. Ele restaurou o culto a Deus. Ele retirou os altares pagãos. Ele restituiu as ofertas, ele voltou novamente com as ofertas e os sacrifícios. O culto começou novamente a funcionar de forma que agora eles estavam adorando a Deus, cultuando a Deus e de forma fiel
se arrependendo dos seus pecados, sentindo a necessidade de se voltar a Deus, sentindo a necessidade da presença de Deus. E então agora o terreno estava pronto para que Deus enviasse um grande avivamento para aquele tempo, né? Então Ezequias ele foi diferente dos outros reis, que era de dura serviço, ou seja, alguém que tem dura serviço é aquela pessoa que não se inclina a Deus, não está inclinada a Deus. Ezequias ele foi diferente, ele foi uma pessoa que se inclinava à vontade de Deus. Ele tinha um coração disposto a servir a Deus. Então é isso que o Senhor quer de nós. Ele não quer uma adoração forçada, ele não quer algo mecânico, mas ele quer um coração disposto a agradá-lo. Vamos aqui para o subtópico de número 2, que fala sobre a purificação dos lugares sagrados. Voltando aqui a dizer que Ezequias então estava preparando o povo e preparando a si mesmo para a chegada desse grande avivamento. Então ele começa purificando os lugares sagrados. O templo do Senhor precisa estar puro, o templo do Senhor precisa estar limpo, né? E uma coisa importante que Ezequias ele se apega, que vai ser de muita utilidade para a sua fé, para a sua vida espiritual, é que ele não pegava conselho com os ímpios. Quando ele precisava de conselhos, ele buscava no profeta Isaías, um grande homem de Deus. Então Ezequias ele aprendeu com a pessoa certa, o profeta que Deus estava usando no seu tempo. Lógico, havia outros profetas profetizando nesse período, mas que estava destacando mais nesse tempo era o profeta Isaías. E Ezequias ele consultava o profeta sempre que necessário. E volto a dizer, como nós já temos estudado, que nesse período consultar o profeta equivalia consultar a Deus, equivalia ouvir a voz de Deus. Ezequias então era uma pessoa que estava pronta a ouvir a voz de Deus. E ele então retirou todas as impurezas do templo, chamou o povo ao arrependimento. Não existe nenhum avivamento sem arrependimento. Nós podemos orar muito, podemos virar noites inteiras orando, fazer campanhas, mas se não houver arrependimento, reconciliação com Deus, então nós podemos orar vários anos, o avivamento não virá, porque não existe avivamento sem reconciliação com Deus, sem o ato de se voltar a Deus, de se entristecer por causa do seu pecado, se entristecer por causa da sua desobediência a Deus. E o subtópico de número 3, nós estaremos estudando sobre a adoração nacional. Houve uma comoção nacional. Ezequias ele conseguiu constranger o povo a buscar a Deus. Ele vai congregar todos os líderes. Ele vai conseguir trazer todos os líderes ao arrependimento. Lógico, pelo poder do Espírito Santo, isso vai acontecer. Ezequias não tinha condições de estar levando ninguém ao arrependimento se não fosse obra do Senhor que estivesse acontecendo ali no meio deles. Mas o fato é que todos eles estavam com esse desejo no coração de buscar a Deus. Um líder, por exemplo, um pastor, ele não é capaz de levar uma igreja ao arrependimento, mas ele pode ensinar, ele pode estar aguçando o entendimento da igreja a essa necessidade de se voltar a Deus, a essa necessidade de buscar o Senhor. Foi isso que Ezequias fez. Ele levou o povo de volta à palavra de Deus. Então, ele vai fazer com que essa adoração nacional aconteça. Ele vai chamar todos os líderes espirituais, os líderes religiosos e os líderes políticos, e vai convocá-los e, consequentemente, todo o povo vai estar sendo chamado para esse culto. Imagina agora toda a nação se encurvando diante de Deus. Que bênção!
quando uma nação se volta para Deus. O que Deus não faria por nossa nação se todos nós se curvasse diante dele e clamasse por sua misericórdia, se todos nós começássemos a clamar por ele e se arrepender dos nossos pecados e ter o Senhor como o nosso único e suficiente Senhor e Salvador, ele curaria então a nossa nação, né? A Bíblia diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Que nós possamos então buscar a Deus e ter Ele como nosso único Senhor. Nós vamos aqui então para o tópico de número 2, que diz: Senaqueribe invade Judá. Apesar da fidelidade de Ezequias, essa fidelidade não impediu que Ezequias passasse por adversidades. Isso não bloqueava, a fidelidade de Ezequias não impedia, não bloqueava dificuldades. Pelo contrário, quando nós buscamos a Deus, quando nós nos reconciliamos com Deus, devemos esperar que o inimigo se levante, que haja oposição contra essa decisão de agradar a Deus. Eu vejo muitas pessoas que, que têm esse pensamento de que, pelo fato deles servirem a Deus, eles agradarem a Deus, isso os impede de passar por diversidades ou dificuldades. Não é isso que a Bíblia nos ensina. E não foi diferente com o rei Ezequias. Havia nesse tempo, então, o Império Assírio que estava crescendo muito, estava conquistando muitas nações, conquistando muitos povos, um povo muito terrível, um povo muito feroz, e eles, por onde passavam, eles espalhavam terror, e eles amedrontavam, eles usavam a estratégia de intimidação. E enviou uma carta ao rei Ezequias. Nesse tempo, quem reinava na Síria era o rei Senaqueribe. Ele envia uma carta a Ezequias, o intimidando, dizendo: olha, por que você confia tanto nesse seu Deus? Veja o que nós fizemos a todas as nações ao redor. Nós faremos com vocês a mesma coisa que nós fizemos com as outras nações. Olha, o seu Deus não poderá livrar vocês das minhas mãos. E essa carta trouxe medo ao coração de Ezequias. Esse medo temporário, ele é comum a todos nós, porque nós somos humanos. Isso revela a nossa humanidade. Porém, esse medo que Ezequias sentiu no seu coração o levou a orar, o levou a buscar a Deus. Quem dera, se todos nós, quando sentíssemos medo, pavor, em qualquer área da nossa vida, em qualquer circunstância, se isso provocasse em nós essa aproximação a Deus, que nos levasse a orar a Deus, então o Senhor tiraria do nosso coração o medo. O fato é que muitas vezes em nossa vida, quando nós somos acometidos de medo por causa de alguma situação, quantos de nós blasfemamos contra Deus, dizemos palavras que deveríamos evitar, né? E dificilmente iremos orar como Ezequias fez. Mas Ezequias foi para diante do Senhor, se humilhar diante de Deus, e ele literalmente, ele falou com o Senhor sobre a carta que ele havia recebido de Senaqueribe. Parece uma ingenuidade por parte de Ezequias ler a carta diante do Senhor, dizendo tudo que Senaqueribe havia o ameaçado. Mas veja bem, Deus, ele conhece todas as coisas, então não foi uma ingenuidade por parte de Ezequias, mas Ezequias estava abrindo o seu coração. A questão aqui não é Deus, Deus ele sabe de tudo. Antes de Ezequias dizer para Deus o que ele estava enfrentando, as dificuldades que ele estava passando, Deus já sabia, Deus já conhecia. Mas o fato é que Ezequias estava abrindo